a mais uma edição do Metendo Essa Podcast. Dessa vez a gente está aqui com o nosso grande professor Robson de Geografia, mais conhecido como Bob. Aê, garoto! Aí! Agora foi! Eu sou o Pedro e hoje, para me acompanhar aqui como co-host, a gente tem nosso grande Gustavo Lacerda. Oi, galerinha. Pode ir? Para quem não sabe, grande amigo do Bob, representante da Tunísia, equipe que será campeã da Semana Cultural. Mas hoje o nosso foco aqui é o grande Bob, professor fantástico. Caraca, que introdução, hein? Obrigado, combinamos bem. Apaixonante essa introdução. Eu acho que depois de muito tempo, depois de uma longa fila, uma longa espera, né? Todos os grandes nomes já passaram por aqui. Agora eu sou agraciado de estar aqui. Me sinto honrado. A gente fez os podcasts que nem uma escada, cada degrau de uma vez, e esse aqui é o maior de todos. Ai, meu Deus, já viram, né? Vai ser lindo o negócio aqui. Só um pouquinho do lado, não. Vai ser lindo. Mas assim, obrigado pelo convite. Muito obrigado mesmo, meninos. Obrigado por vir. A gente sempre teve você como uma das prioridades da nossa lista. Demorou um pouquinho, mas veio. Uma das. Não, fala até porque demorou mesmo, assim, era para ter sido antes, não deu por conta da agenda, né? Muitos shows, correndo o Brasil inteiro aí. Cantor das massas. O maior cantor, não cantor de todos. Com certeza. Já tô tímido. Já que você é um excelente cantor, você poderia me dar uma cantada? Não, tô brincando. Cantadas geográficas, né? Eu que aprendo com vocês, né? Assim, aquela cantada geográfica. Sempre tem uma dessas outras, assim. Eu sou péssimo pra piada, pra cantada. Na verdade, eu sou péssimo em muita coisa. Eu sei que você pode analisar. De jeito nenhum. Rapaz, eu queria saber contar piada, cantar. Não. Você... Não veio nenhum, era pra ter tido uma tirada agora espetacular, assim, ó, daquelas cantadas, fala assim, seu pai é padeiro. Essa é excelente, já fiz sucesso, assim. Não, é porque eu sou dos anos 90, né, cara, assim, nos anos 90 eu já disse, as coisas eram diferentes do que é hoje, né, hoje a gente, eu nem sei como vocês fazem, mas na minha época a gente... Para chegar, conversava, tinha que ler, escrever, mandar papel de balinha, chocolate. Era uma época mais pré-internet, então assim, as coisas eram mais... Hoje você grava uma story, né? Marca a pessoa, tá tudo certo. Já foi, pois é. Hoje tá muito mais fácil, mas não tá fácil para ninguém, no final das contas. Eu vejo. Eu já fui escritor, né? Assim. O maior escritor, não escritor de todos, assim, eu lancei todos os manuais para não ficar sozinho até a formatura. Isso quando eu comecei há mais de 2 décadas atrás a dar aulas. Vou reeditar esse livro. Os manuais deram certo? Cara, teve um... Não deu. Assim. Não teve muito sucesso, não. Acho que realmente minha praia é geografia. Nunca foi essas vertentes artísticas, né? O maior romântico do século. Mas enfim, vamos começar aqui mais oficial. Você, assim, pelo menos pelos alunos do 3º ano aqui da Asa Sul, você é muito reconhecido como um excelente professor. Eu já tive várias conversas com outras pessoas, eles falaram, aula do Bob agora, eu não vou gastar aquele tempo extra na cantina, sabe? Isso é bom. Mas você como professor, eu também gosto muito, quero perguntar como que começou esse sonho, esse desejo de ser professor? Cara... Ou se foi alguma coisa que foi imposta, assim. É mais ou menos do que a gente estava falando agora, assim, eu sempre me vou revisitar essa fase, assim, da minha vida, porque, na verdade, esse lance do professor começa quando eu me inspiro num professor, né, assim, então, assim, alguns professores eu tive a honra de ter, maravilhosos, assim, era uma relação diferente, era uma escola diferente, né. Então, assim, eu tive um professor de geografia que foi determinante, porque assim, eu era como todo mundo que chega no ensino médio, todo mundo não, né? A maioria de vocês têm as suas dúvidas, né? Insegurança, tudo. E eu vinha disso, assim, eu queria jogar basquete, aí não cresci, aí queria jogar futebol, mas era meio preguiçoso para ir para os treinos, meu negócio mesmo era andei de skate, foi assim, mas quando eu parei para pensar assim, cara, o que eu quero ser, quando crescer, foi numa aula de geografia, assim. E hoje esse professor é meu amigo, a gente frequenta a casa dele, assim.
A gente tem mais de 30 anos de amizade, assim, e ele Poxa, é que determinante, legal. é. E foi, Cara, você teve esse desejo já na escola ou você foi fazer Não, faculdade? na escola eu falei, cara, porque assim, era muita troca, o cara conversava sobre tudo, sabia muita coisa, assim. Ele era super gente boa, é feio, né? Como todo professor de geografia, Todo professor. tem que ser feio, assim, mas a beleza é subjetiva, né? Então, assim, mas ele foi muito transformador. Aí, então, eu saí para fazer a graduação e aí ele me deu também o meu primeiro emprego grande, assim, em escola particular. E aí, então, a relação se firmou. Hoje, a minha filha, que é professora de história, trabalha para ele. Tudo. Poxa, que Muito da legal, hora, que legal. A gente virou uma grande família. Assim. Trabalhou aqui no Sigma, ele uma vez, assim, durante um tempo. Teve o mesmo sucesso da escola que ele me deu aula. Foi isso, assim, eu fui mais para esse lado, assim, porque eu sou de uma realidade diferente, né? Assim, eu sou da Ceilândia, e aí a gente ou era estudo, ou era esporte, ou não era nada disso, e a gente ia ser periférico, né, na forma mais pejorativa, assim. Aposta zero, mas deu certo. Que bom. Legal. Você acredita que foi uma boa escolha? Você gosta de trabalhar assim com tudo? Pô, cara, ultimamente eu ando muito reflexivo, né, com relação a isso. O ruim de você se sentir confortável como eu sinto com vocês têm essa capacidade de tirar de mim essas coisas, eu acabo falando demais, né? Então, deixa eu tentar não ser tão dramático assim. Mas eu me sinto meio reflexivo, assim, do futuro, porque eu sempre tive muita certeza, e eu olho para trás, eu sempre fui um cara que dentro da escola, assim, sempre tive boas relações, sempre consegui exercer meu trabalho, mas eu começo a olhar para frente e falo assim, cara, será que eu vou dar certo ainda? Por enquanto está ganhando, assim, o time está tudo certo. Hoje eu estou na maior escola do Distrito Federal, hoje eu tenho os alunos que gostam de mim, tenho uma função diferente de sala, mas quando você olha, você fala assim, eu espero que continue assim, mas é muito imprevisível hoje, né? Mas eu gosto. Depois de mais de 20 anos, eu acho que, olhando para trás assim, deu tudo certo, foi bom. Podia ter sido melhor. Ainda mais hoje no mundo que a gente tem tantas escolhas, eu acho que ter escolhido uma profissão e ter acertado é uma coisa muito rara, porque eu vejo muita gente que se arrepende, ou às vezes que seguiu muito tempo com alguma coisa que não era a própria praia, e aí depois no futuro... Ah, não, eu só sei fazer isso. Outro dia eu tinha razão disso, assim. Eu cheguei a essa conclusão. Eu tava assim, deixa eu mudar a minha vida. O que eu sei fazer? Eu dou aula. E aí eu escrevo, né? Aí escrevo. Calma aí, não é só geografia, né? É o que eu falo, que você é o psicólogo não legal do Sigma. Você é o cara que tá lá na salinha resolvendo problema de curso de todo mundo. Além da Ana, assim, porque a Ana ela vai te orientar assim pro caminho dos estudos. Você pode bater um papo ali sobre a sua vida, por que tá dando em casa, sei lá. A gente conversa. Eu tenho essa satisfação de trabalhar com pessoas, assim. É bom trabalhar com gente. Às vezes é ruim, porque assim, nem todo mundo está na mesma vibe, nem todo mundo tem o mesmo pensamento. Mas a gente, quando senta para conversar, igual a gente está conversando agora, para quem não sabe, o estúdio está lotado, tem uma galera aqui que está assistindo a gente, dirigindo, e aí a gente sempre troca, a gente conversa, é bom conversar, é bom trocar ideia, ouvir opiniões, discordar, concordar, isso é legal, né? Assim, eu fico feliz com essa história da gente conversar, igual a gente está fazendo aqui agora. E eu vejo muito a necessidade de conversa, hoje é tudo muito instantâneo, é tudo muito mensagem, superficial. E aí eu gosto, assim, quando eu vejo um grupo igual de vocês que conversa, que troca ideia, que monta projeto. Isso é bom. Parabéns também para vocês. Obrigado. Agradeço também ao Eduardo que reuniu o nosso grupo, por mais que ele seja de um ano inferior. Não é inferior, mas de um ano antes, né? Tem isso. Eu vou começar, quando você olha na escola, você tem uma hierarquia, né? Assim, o terceirão é terceirão. Pois é. O segundo é o terceiro de amanhã. Mas o Eduardo é sensacional, o nosso diretor. Quem não sabe. Nós que somos do terceiro, a gente teve a pandemia vindo logo no primeiro, então a gente não sabe como é ser menor. A gente já nasceu grande. Já nasceu no presencial, né? Oh, meu Deus, esse terceiro ano é bom, né? É muito legal. Não é que tem uma autoridade, mas parece que assim, é diferente a escola, a gente já tá... Você está no final, assim, você tá no momento que vocês estão encerrando uma fase importante da vida de vocês, e vocês têm que criar memórias, né?
Vamos tentar imaginar que não fosse e não tivesse a pandemia. Seria a mesma coisa, assim, você está criando uma memória afetiva e o terceiro ano marca para sempre. Eu tenho um grupo, né, de ex-colegas assim, de turma e colegas de vida. Então, o nosso grupo de mensagem, a gente se conhece há 30 anos. Assim. Então, a gente às vezes lembra de histórias do primeiro ano, do segundo, mas o terceiro é inenarrável, né? Todo mundo ali na faixa dos 17, 18 anos. E aí, vamos mudar de assunto porque tá vindo algumas lembranças assim que eram. Era bom, pô. Quando você tem 17 anos, numa geração. Eu tive a sorte de estudar em escola particular, né? Apesar de ser da Ceilândia, eu estava no Guará, então meus amigos eles conheciam altos rolês, massa, assim. Então conheci muita coisa nessa fase. E o terceiro ano foi bom até setembro. Tá chegando. Mas eu acho que o que faz o terceiro ano tão bom é justamente a gente ter a consciência de que vai acabar. Então a gente pensa, vamos fazer agora, porque ano que vem não vai estar todo mundo junto. Mas deixa registrado, os melhores 5 anos da sua vida vem agora, tá? É uma fase que todos vocês, né? Pô, é bom demais. Você tá na graduação. A escola é legal, mas assim, viver a graduação, até os desafios assim, do curso, de tudo. Estágio, professores, trabalhos, estudo em etc. Mas isso é uma fase muito boa. Eu sempre falo com vocês assim, pô, vocês chegam e falam, professor, mas no primeiro ano, isso aqui, cara, no primeiro ano, você estava no primeiro ano, hoje você tem uma cabeça de pessoas de 16, vocês nunca foram tão maduros na vida de vocês, e vocês ainda não amadureceram tudo, então é bom pra caramba isso. Tenha fé, tenha calma, o tempo, às vezes ele é inquisidor, né? Mas ele é necessário para amadurecer, é bom, tranquilo. Não dá para cancelar tudo de ruim que acontece na nossa vida também, porque senão a gente continua com a mentalidade. Nós estamos num momento que a sociedade e vocês como futuros líderes, a gente está se reconstruindo, né? A gente está redescobrindo o que é ter humor, por exemplo. Tem 3 anos que eu não tenho uma relação tão normal e tão especial como a que eu tenho com vocês esse ano, né? Então aqui nessa unidade eu estou no segundo e no terceiro ano, tenho ali um acompanhamento no contraturno, mas essa relação, essa aqui que nós estamos falando, tem 3 anos que a gente não tem esse tipo de relação, o que era normal. Então a gente ainda está tateando, redescobrindo assim, o humor, né? Você vê que a entrevista começa com um tom de seriedade que a gente não deve ter normalmente, né? Porque né? Se for assim, eu tô aqui com o Robson e eu tô respondendo seriamente, a gente é mais tranquilo, a gente mais humano, a gente se abraça, né? Conversa é bom. E todos vocês devem estar se redescobrindo também como amigos, como filho, tudo é um momento bom. Por isso que é tão especial o que vem pela frente. E a gente está tendo contato com muita coisa que a gente não teve, porque a gente saiu do ensino fundamental direto para o médio, então muita coisa se abre no médio. A gente está tendo só agora esses contatos. Então, queimou uma etapa que era importante de amadurecimento. É por isso que a gente tem que ter paciência, né? Mas eu acho que na pandemia a gente foi obrigado a amadurecer bastante também. Não do mesmo jeito, mas todo mundo amadureceu. E aí, assim, eu vejo que vocês têm que alinhar 2 coisas, né? Esse amadurecimento e o descobrimento de muitas coisas. Aí causa angústia, causa necessidade, causa desvios. Assim, às vezes a gente se empolga demais para um lado e esquece dos outros, mas a gente vai aprendendo juntos. Mas essa fase aqui é normal errar. Acho que ela está aqui para a gente errar mesmo, porque depois dói muito mais. Minha avó fala uma coisa assim, dos males o menor, né? E aí acho que é isso. Eu acho que a gente estava num momento que a gente estava muito se preparando, né? Agora lá no filme assim, a gente se preparava para dar errado, porque quando desse errado a gente já estava preparado, né? A Zendaya lá a MJ, né, no Homem-Aranha fala isso. Então assim, acho que a gente está sempre se preparando para o errado, né? Hoje não, vamos começar a nos preparar para o certo, vai dar certo tudo, vai dar certo os vestibulares, as coisas, talvez não venha no tempo que a gente quer, né? Mas vem no tempo. E pra gente que a maior parte tem apoio, pelo menos financeiro, muita gente tem apoio dos pais em outros âmbitos, mas pelo menos o apoio financeiro é mais tranquilo. Você não acertar agora de primeira, você tentar um curso e não acertar. Porque no final das contas a gente tem muito tempo, a gente tem 17 anos. A gente pensa, nossa, a gente já viveu bastante, mas aí a gente lembra que a expectativa de vida hoje está em 76. Como eu te disse, a gente tem mais por mais que você ache, vocês nunca foram tão maduros
para o que vocês deixaram para trás. Mas vocês ainda não viveram absolutamente nada, né? Você pensa que quando dobrar a sua idade, você vai ter 34 anos, ainda vai ser jovem. O auge da sua vida. Hoje em dia tem gente de 40 e pouco que consegue trocar de carreira e se dar bem em outras áreas. Eu sei disso, como eu te disse, né? Estou passando por isso, assim, olhando bem, porque eu vou fazer 44 anos, cada ano que passa. Eu divido muito a minha vida em ciclos de Copa do Mundo. Não, assim, cada 4 anos eu faço um balanço da vida. Então esse é um ano de balanço, assim. Desde quando começou, aí eu começo a pensar, o que eu fiz? Mudei de casa nesses últimos 4 anos, troquei de carro, fiz um curso, não fiz um curso, você está entendendo? Aí você vai vendo essas coisas, é interessante. E aí, assim, esse próximo ciclo, né, esse ano termina esse ciclo, o próximo ciclo já é me preparando para os 50 anos, que é uma data especial. Né? É uma data especial. Na próxima Copa do Mundo eu vou estar com 48, já quase lá, assim, então... Que até os seus 50 o Brasil já seja ex. Não, eu vi 2 vezes, eu sempre falo isso para os meninos, assim, vocês são muito torcedores, esse negócio do Ney Day, troca foto no perfil, e vai, aquela coisa, que já devem ter comprado a blusa da seleção, já esperando a Copa do Mundo, mas a gente viu, né, quem tem mais de 40, ali minha faixa etária, viu o Brasil campeão 2 vezes, né, então viu o Brasil campeão em 94, eu tinha 15 anos, e depois em 2002, putz, essa foi uma festaça que a gente fez lá em casa. E aí, assim, dia da final, 7 horas da manhã, parecia que ia dar tudo certo. No fim do dia, eu gosto de rock, né? No fim do dia ainda vi o Sepultura no festival aqui em Brasília, mas lembro como se fosse ontem, assim. Nossa, pessoal, Sepultura é uma banda que é calma, assim, é bom pra você botar 7 horas pra acordar. Antes de dormir, pra acalmar, maravilhoso. O festivalzinho tinha aqui. Tem, né? Em Brasília, Porão do Rock. Então teve a final da Copa do Mundo de manhã, a festa lá, danada lá na Ceilândia, e à noite ainda tive essa oportunidade de ver esse showzaço, que era o show que a gente queria ver. Pô, que sonho. Nossa, espero esse ano poder viver uma coisa parecida, porque com a seleção tá difícil. Assim, dá. Falando de futebol efetivamente, e não falando porque eu sou Vasco, então vamos ser bem breve. Acho que o Brasil tem uma chance muito boa. Espero que dessa vez, se o Renato Augusto chutar 2 vezes, ele acerte aquela bola. Na última Copa do Mundo faltou pouco. Foi. Ele fez o gol difícil. Mas ver o lado bom, assim, o Fernandinho não vai estar para fazer o gol contra. O Fernandinho já está fora. É verdade. Né? Gabriel Jesus provavelmente não vai estar titular. Mas assim, acho que nem só voltando para marcar, não. Acho que o Tite aprendeu. A seleção tem um material humano bom. Tem um material humano que dá. Tem, com certeza. O Brasil sempre está no topo. A gente subestima muito, mas a galera que é de fora, de outros países, sempre fala que o Brasil tem dos favoritos. Não, tá. Só que a nossa campanha vai ser legal. Assim, vamos pegar a Suíça, que já jogamos, Camarões, que a gente joga desde 94 e ganha. Sérvia. E a Sérvia também, que dá um pouco mais de dificuldade. Passando, a gente pega a Alemanha. O mata-mata é difícil, se eu não me engano, se passar os favoritos Brasil e Alemanha, Brasil e Portugal, Brasil e Argentina, Brasil e França. O difícil é se livrar do 7-1, que você acha. O brasileiro ele se apega muito a algumas coisas. Por exemplo, toda vez que joga Brasil e Uruguai, vem a Copa de 1950, o Brasil perdendo. A gente nunca ganha do Uruguai, ou seja, desde 1950 que a gente perde o mesmo jogo para o Uruguai. Aí vem a Itália, aí fica a Copa de 82. Desde 82 parece que a gente está perdendo o mesmo jogo. O problema é que 7-1 é uma lição de vida, né? Não é uma lição esportiva, né? A gente tomou isso para o dia a dia. Tu fala assim, pô, deu tudo errado. Todo dia é um 7-1 diferente. Então a gente toma isso como lição de vida. 7-1 é o maior evento histórico desse século. Eu não tô nem brincando. Nunca mais vai se repetir. Nunca mais assim você vai ter o Brasil jogando uma Copa do Mundo e perdendo de 7-1 para alguém. Em casa. No Brasil, assim, dificilmente nós vamos ter outra Copa aqui, mas assim, qualquer Copa que a gente for, a gente não vai ter. Eu acho que a próxima Copa, inclusive, a gente também vai jogar em casa, porque é Estados Unidos, né? Então a Copa dos Estados Unidos, México e Canadá é tipo jogar em casa, só que chama Estados Unidos em vez de Brasil. Todos vocês estarão lá, né? Estudando lá no Vale do Silício, morando lá naquelas quebradas, e aí, filho. Lembra que eu dei aula para vocês, né? Por favor. Chama lá pra ver. Não brinca não que eu cobro. Você que já me deu o melhor presente dos últimos anos aqui nessa escola, só quero deixar registrado isso, tá? O seu presente é o meu melhor amigo dos almoços de domingo lá em casa. Até a hora que eu lembro, né, onde eu tô.
Posso... Você disse que, tipo assim, de tempo em tempo, de 4 em 4 anos, você revê a sua vida. Isso não te traz muita angústia? Porque eu acho que a partir de certo ponto, sempre que você vê a sua vida de tempo em tempo, é cíclico. Você muda de casa, muda de carro. Eu vou te responder projetando a sua vida. Assim. Vamos pegar. O Brasil ele é um país, mesmo que você não goste de futebol, você para em ano de Copa do Mundo para pensar assim, ó, vai ter Copa do Mundo. Sim. Se você lembrar que dentro da normalidade a Copa do Mundo já era agora, nós vamos ter uma Copa de fim de ano porque é num lugar que precisa, né? Isso é geografia. Mas pensem todos vocês que estão assistindo aqui e ouvindo esse podcast, que tem a mesma idade dos meninos aqui. Daqui a 4 anos você está num ano que tem eleição, você está num ano que tem Copa do Mundo e num ano que você está na 3ª série do ensino médio. Então quando você projeta a sua vida para que daqui a 4 anos você vai assistir uma Copa do Mundo novamente, votar de novo, você está entendendo? E você vai ter 4 anos, né? Vai estar entrando no teu 4º ano de mundo universitário, ou seja, você já vai estar mais dentro da sua profissão do que você está hoje dentro da escola. Sim. Então é um excelente momento para você rever o que você fez nesses últimos 4 anos, em quem você votou, se o Brasil for campeão, se você escolheu o curso certo, e isso vai se repetir ao longo de toda a sua vida. Sim. Mas, né? Então assim, é um momento que não me dá angústia, é um momento que eu falo assim, caraca, eu não fico pensando durante, né, cada ano e tal, eu vou vivendo, fazendo os planos, conquistando. Mas quando chega esse ano, eu olho assim, vamos pensar o que eu fiz nos últimos 4 anos. Então a última Copa do Mundo, por exemplo, na hora que o Brasil perdeu para a Bélgica, eu estava com os alunos de 3º ano mergulhando na caverna, lá na Bahia, o Paulo gritando, e eu querendo tirar os meninos de dentro da água, e os meninos lá pedindo mais um pouquinho, e o Lukaku acabando com a gente, né? Eu quase deixei os meninos lá, mas quando eu cheguei, estava um silêncio dentro de um salão que tem lá, né? É o Poço Azul? E aí a gente tem que sair porque tem umas colmeias, tem que sair em silêncio, e a gente só ouvindo os negócios. Eu imaginando que o Brasil estava goleando a Bélgica e de repente, né, um silêncio, eu vejo lá e tudo. Só as lágrimas davam. Né? Mas enfim, ainda bem que a gente estava lá, não estava aqui, porque aqui com certeza ia estar pior. O nosso carro choveu, atolou, começou a dar tudo errado, enfim. Nossa. Foi uma viagem maravilhosa, assim, né? Então nos últimos 4 anos atrás eu estava lá. Sempre tinha perrengue. Viagem de escola eu fiz esse ano, sempre tem perrengue. Não, sempre. Não dava, por exemplo, não trabalhava nessa unidade, há 4 anos atrás trabalhava numa outra unidade. Então assim, melhorou. Tinha uma casa que era pequena, mudei para uma casa maior, né? Minha mulher está mais feliz, fui vovô nesses 4 anos, minha filha arrumou um emprego. Então as coisas acontecem. É bom, você faz um balanço pessoal. Assim, ganhei 10 quilos, né? Eu não sei, minha coluna está doendo mais ultimamente, mas enfim, há 4 anos atrás, né, eu estava aí com 40, agora eu estou indo para os 44, então é isso, assim, você rever isso, hoje você está com 17, você vai estar com 21, então assim, vai estar voando, cara, vocês vão estar assim, numa fase maravilhosa do curso de vocês, das escolhas de vocês, talvez não morando mais em Brasília, talvez morando fora do Brasil. Então o mundo é assim, a gente tem que fazer esse tipo de balanço. É bom, as empresas fazem balanço, os governos fazem balanço, e pessoalmente é bom, né? Você pensa, você há 4 anos atrás está no fundamental. Quando é que você imaginou que ia passar por uma pandemia? Nunca, ia queimar 2 anos da sua vida, assim, porque todos nós entramos num armário de Nárnia, né? Foi. Você entrou num outro mundo e depois voltou, ou acelerou aí, porque eu não lembro dos últimos 2 anos de pandemia. Eu fiz questão de deixar guardado, assim. Porque era do quarto para a sala, da sala para o quarto. Pareceu para mim eu tenho um caderno assim, palavras que eu não quero mais na minha vida, plural. Aula online. Como é que é? Google Meet. Google Meet, não. Chat. Homeschooling, chat. Paulo Guedes. São coisas que eu não quero, mas vacina, compra ou não, mano, tem coisas que, né? Então assim, eu passei, eu não sei você, mas foram 2 anos do quarto para a sala, da sala para o quarto. Aí dava 10 aulas do dia, desligava, ia para a sala, ver a situação do Covid. Então a gente bloqueia isso, né? A gente prefere não lembrar, mas existiu. Tomara que não aconteça. Eu não sei se você sabe, vocês percebem, mas as pessoas muitas vezes torcem para o mal, né? Assim, fica, ai, professor, podia ter outra pandemia, será que vai ter? Mas falam será, já querendo que tenha, né? Aí um menino outro dia, eu já perguntei isso em sala,
Ele me chamou, professor, você viu o que? Varíola dos macacos. Porra, varíola do macaco, porra, é nóis. Porra, por quê? Eu tô rindo, mas é de nervoso. Eu falei, meu filho, mas por que? Porra, professor, de novo pandemia, você viu? Não, calma, vamos com calma. Né? A Rússia invade a Ucrânia, você já pensa logo assim, e aí, professor, guerra, os Estados Unidos vão invadir, e a China e os Estados Unidos, calma. Eu não sei porque que a gente torce pro mal, velho. A gente gosta de futebol, a gente gosta de parque da cidade, vamos torcer pra vida. Assim. Pois é, alegria. A única coisa boa da guerra é estudar uns anos depois, que é legal pra caramba. Assim, Mas, porra, viveu não, uma mas guerra... você tá vendo? É isso que eu tô te falando. A gente repercute isso, que geopolítica é bom de estudar. É bom de estudar. Aí você começa a estudar geopolítica. O que você está estudando? Pô, o professor fala da Segunda Guerra e da Guerra Fria e fala da Guerra Fria. Você gosta do caos, mas somos seres humanos. A gente é movido pelo caos. Com certeza. Quando eu fico imaginando assim, os dois caras que saíram para caçar primeiro na história da humanidade. Um caçou, comeu, ficou fastiado, o outro ficou sentindo fome. No segundo dia, o cara que sabia caçar levou uma paulada, porra. Então assim, esperou caçar, deu uma paulada nele e aí começou daí, né, a situação de aproveitar as relações vantajosas, né? Então assim, a partir daí chamaram isso de capitalismo e foi. Vai no improviso. Faz o que dá. Faz o que dá, assim, a lei, né, de quem está mais bem colocado. Então, assim, dentro dessa possibilidade. Mas é isso, a gente fica torcendo por mal, a gente tem que torcer pro senso coletivo, para a situação, porque não tem outra pandemia, que essa varíola seja dominada, que a guerra na Ucrânia acabe, sacou? Que a gente possa ouvir mais música, jogar mais futebol, é isso. A gente, no final das contas, a gente só liga pra gente. Eu acho que a natureza humana é muito egoísta. Eu chamo isso de eucentrismo, né? Primeiro eu, depois eu e depois mais uma vez eu, assim. Eu tenho um filósofo que eu gosto muito, chama Bob Robson. Ele fala, né? Aquilo que não me toca não existe. Então, assim, é isso. Se não te toca, vida que segue, não tem problema. Tu fala assim, pô, mas estão morrendo de doenças lá na África. E tu fala assim, legal, professor. E tal, você viu o TikTok aí do pessoal? Então, vida é normal. A gente precisa entender que isso são procedimentos sociais. Todo mundo vai repercutir o mesmo padrão, né? Alguns são mais preocupados, outros não. Mas a gente tem que saber conversar sobre isso. Eu queria deixar essa mensagem aí para a gente conversar mais e discutir menos. Assim. Como eu disse, eu sou Vasco. Você não vai me convencer de ser Flamengo ou Fluminense, eu sou Vasco. Eu não vou te convencer de entender que o Vasco é um time que é bom de torcer. Então, assim, eu gosto de um tipo de música, mas nada me impede de ouvir outro tipo de música e dizer assim, eu não gosto. Eu falo com os meninos, assim, eu entendo muito, não sou músico, né? Mas eu ouço muita música. Porque quando o menino fala, professor, você conhece tal coisa? Eu falo, conheço, é bom ele ouvir que conhece. Aí ele fala assim, pô, então é bom. Não, é ruim, mas eu conheço o que você ouve. Então, na vida é assim, algumas coisas você não precisa saber que você não gosta, né? Mas assim, outras é bom. Serve para as possibilidades de vida, assim. O problema é que a gente perdeu esse foco, né? A gente começa a discutir e como se fosse gritando, né? O que ia acontecer? É o que eu te falo, é o eucentrismo, né? E é por coisa muito rasa que a gente briga. As brigas hoje são por discussão de quem é o melhor artista, quem é o melhor time. A gente acaba a amizade por coisa muito menor. Queria deixar registrado, a tendência de hoje. Que na última sexta-feira houve um jogo de futebol na escola que o segundo e o terceiro ano brigaram por nada. Você estava participando desse jogo lá? Tava, não. Tenho certeza. Não, intervalo aí. Não sei, mas eu vi 2 corpos estirados no chão. Se me chamasse, eu tava lá assistindo, mas... E era um futebol de intervalo. Mas é sério, é da hora. A gente tem que ser mais tranquilo com as coisas. É responsável. Não é responsável por aquilo que faz e tal. Mas a gente precisa mais de tolerância. Mas hoje não é um problema do Brasil, né? O problema é que a gente vendeu uma sociedade muito alegre, perfeitinha. A gente está descobrindo que tem defeito como todo mundo tem. Então a gente precisa identificar isso. Então vamos seguir, vamos pesar, seguir, né? Vamos deixar isso pesar. A gente está no lado bom, eu acho, no final das contas. Está no lado bom, no lado certo da força. Importante. Mas assim, é sempre interessante ponderar. Ponderar. O que eu falo, o professor hoje ele é um mediador, né? Conhecimento a gente às vezes tem, assim, informação na verdade, né? Hoje vocês são sociedade de informação.
Só que vocês, quando querem, vocês vão atrás do conhecimento. O difícil para a gente é entender, é te mostrar isso. Até mesmo entender, né? O professor, às vezes, ele tem dificuldade de entender em que local ele está nessa relação. Houve um tempo que era up-down, né? A relação do professor era aqui, o aluno aqui, né? Aí vem aquela ideia do aluno, esse A é um prefixo de negação, e esse luno te leva para um lugar de luz, que é conhecimento. Mas o tempo muda e as relações, elas são mais horizontais, né, cara? As relações são mais parecidas. Assim, eu não entendo nada de algumas coisas, por exemplo, quem vai fazer essa edição, dependendo do programa, se não for o iMovie, eu não entendo. Mas o cara vai lá e faz uma edição maravilhosa. É conhecimento. Às vezes você não é bom em geografia e eu te julgo como ser humano porque você não é bom em geografia. Sim. Mas eu não sei, né, se você é bom em outras coisas. E no final das contas, o ser bom não dá para resumir um ser humano em relação a isso. Não, de forma alguma. Aí onde eu faço essa autocrítica para nós professores. Às vezes o moleque ele não sabe geografia, história, matemática, e aí já não presta, a gente já fala, essa ideia de disciplina. Não, ele está conversando na sua aula, porque necessariamente ele não entende o que você fala, a sua dinâmica. E às vezes a pessoa é muito sociável, a gente esquece que tem a parte biológica. No final das contas, a gente é macaco, a gente é bicho. Mais do que racional, a gente é instintivo. Então a gente cobra, não é a gente, mas tipo assim, tem muito professor que cobra uma disciplina que não existe na aula. E a gente é adolescente, a gente está tipo assim, explodindo de hormônios, de vontade de viver. É uma troca, né? É como se fosse ali uma camada de valência, né? Você me presta um elétron, eu fico completo, você fica completo, a gente gira isso aí. Tá? Agora estamos sendo interrompidos pelo sinal, é o momento de esvaziar o estúdio. Aí o que vai sair? Qual perguntaremos? Percebo, vai ficar na edição, eu vou falar mesmo. Percebo que não gostaram do talk show. Não, mas é isso, assim. Aí entra no âmbito mesmo de educação, assim, quando você pensa. O ensino é muito complexo. Mas é cultural, assim, algumas coisas da gente. A gente tem que tentar desfazer isso. Uma escola como essa que a gente está gravando agora é uma escola que tem um alto custo. Um alto custo financeiro, um alto custo emocional, um alto custo de tudo aqui é muito alto, né? Você doa muito, né? E negar isso faz parte de uma herança muito ruim que a gente tem, né? Do momento em que a escola deixou de ser punitiva, e literalmente punitiva, quando os estudantes eram punidos pela instituição escola, o professor batia, botava de castigo, e a gente teve esse momento de redefinir a escola. Só que hoje a gente volta de novo a essa questão. Você estuda aqui, né? E aí você é competitivo porque você é levado a estar sempre estudando. Às vezes a gente perde a mão dos dois lados, né? O aluno perde a mão, os pais perdem a mão, o professor perde a mão. E é difícil, é aquela coisa, já falei isso em sala, né? Muitas vezes o próprio professor fala mal da profissão, ou você ouve fora da escola que ser professor não é legal. Então é difícil você manter uma definição assim, padrão. A educação não é uma ciência muito exata, é uma ciência humana, assim. Totalmente. Veja que a educação é uma ciência humana, igual a matemática é a ciência mais humana das ciências humanas, como diria o Cortella. Pensa comigo, tudo que tem na matemática foi inventado, nada é real, assim. Tudo faz parte de um pensamento humano. Sim, é uma linguagem que traduz tudo, né? É a linguagem então, quando você vai criar uma fração, isso é um pensamento humano. Vamos ser iguais, né? Quanto você tem que ganhar para ser igual a você, para ser igual a mim, para ser igual a... Então, é a ciência humana. Aí a gente trata isso hoje no campo das exatas, é ser exato. Quem é que é o exato? Que ser humano é exato hoje? Assim, a gente é, igual você falou, assim, não vou usar que a gente é do macaco, mas a gente é convexo, né? Sim. A gente é bem diferente. É da hora. É bom fazer essa análise. Vocês estão me deixando muito reflexivo. Sim. Eu estou me sentindo muito filósofo aqui. Eu ia dar uma filosofada também sobre você falou sobre o ciclo de autoavaliação, mas já passou o momento. Mas, filosofar é bom demais. O que é a filosofia? Filosofia é o pensar. Penso, logo existo. Essa é uma das coisas mais que a gente mais desvaloriza, assim, né? Então, é isso. Quem é você? Quantas vezes eu falo para vocês assim, quem vai responder essa pergunta é a pessoa mais importante do mundo, que é você. Então, quem sou eu? Quem é você? Tal. Você me perguntou, você é feliz? Eu sou muito feliz. Você imagina. Eu saio
Saio da Ceilândia, eu ganho uma bolsa de estudo numa escola particular, aí eu tinha um talento para esporte, querendo ou não tinha, esporte radical, é claro que nas idas e vindas, nas escolhas não dá. Aí toda escola que eu trabalhei, de certa forma, foi legal. Eu estou há 11 anos aqui no Sigma, mas a última escola que eu trabalhei 18 anos, né? Foi a escola que eu estudei. Então, cursei geografia. Então, as minhas escolhas dentro desse campo profissional poderiam ter sido melhores? Poderiam, mas eu escolhi aquilo que me dava tranquilidade. Eu sou de uma geração onde a gente gosta de dinheiro, mas a gente também gostava de ser feliz na profissão. Hoje vocês são uma geração que gosta de sucesso, e o sucesso está atrelado a um financeiro que muitas vezes não vem. Então a gente precisa fazer essa reflexão. Nunca é tarde para mudar. Se eu mudar hoje, se eu parar assim, eu não quero mais dar aula de geografia. O que eu quero fazer? Cara, eu quero jogar X1. Eu vou ser atleta profissional do futebol 1 contra 1. Ok. Vai ser válido se eu me planejar, se eu tiver uma estratégia, né? Mas você pega, por exemplo, é claro que deve ser muito boa, assim, mas pega a vida do Zuckerberg, assim. O cara tem que dar explicação o tempo todo do que ele fez. O tempo todo ele tem que estar explicando para alguém o que ele fez, o que ele não fez. Professor, mas ele é rico, ok, vale, mas o dia tem 24 horas para todo mundo, o cérebro humano ele precisa de descanso para todo mundo. Ou o cara tem que dar explicação para todo, deve ser muito chato ser o Cristiano Ronaldo às vezes, assim. Todo dia eu tenho que estar bonito, todo dia eu tenho que dar uma explicação para que time eu vou. Tem que malhar 4 vezes. O problema é que a gente idealiza, assim, a vida dele é legal, a vida dele é maravilhosa. Eu faço isso aí. Eu olho mais uma vez o sinal, vou meditar essa parte. Esse sinal aí. Essa é a única unidade que é tão alta assim, mas eu entendo. É porque é maior, né? Não, é porque está funcionando, é um que está funcionando. Mas você olha assim, por exemplo, às vezes eu pego assim, deve ser legal ser fulano, deve ser legal ser o Flávio, que vocês já entrevistaram aqui, deve ser legal ser o Paulo Macedo às vezes. Mas tem problema como todo mundo, né? Assim, muito. É difícil, bem complicado. Mas um recado que eu deixo para vocês, assim, tentem fazer, nesse momento, em algum momento da vida de vocês, assim, uma reflexão do que foi até agora a sua vida, assim, e do que pode ser. Bom, não é ruim não. Não sou coach, mas eu pretendo ser um dia. Vender meu curso de autoajuda aí. Mas é bom, assim, parar e tal. É algo que eu estou fazendo mais. Teve um tempo que eu nem lembrava de fazer. Não, tem que fazer, porque eu acho que uma vida que você só vive e você não pensa, às vezes ela pode ser muito prazerosa, mas será que ela é realmente feliz? Será que no final do dia vale? E assim, tirando a parte financeira, que a gente não tem, mas o professor de escola particular, ele tem muito esse sucesso. Entenda o que é sucesso, assim. A gente anda numa escola, passa o dia dentro de uma escola. Quando você é bem quisto, tá todo mundo falando com você. Se essa escola fosse ao lado de um shopping, a gente fosse almoçar no shopping e tivesse um monte de alunos, naturalmente eles iam gritar e todo mundo ia ficar olhando, igual já aconteceu comigo. É bom essa parte, mas é aquela situação, né? Isso é um ambiente controlado, assim. A vida vai morar muito mais além disso, assim. É legal. Com certeza. E aqui é uma miniatura da sociedade, por mais que tenha muitos fatores que não existem aqui, mas existe lá fora, aqui é meio que uma preparação. E às vezes eu acho que a escola particular ela é um pouquinho fraca nesse quesito, de preparar a gente para ver diferença. Podia ser melhor, mas você sabe que tem uma exigência também assim, pensa na sua casa, eles conhecem o filho, eles conhecem o irmão, o sobrinho, o tio, mas o aluno quem conhece sou eu. É a mesma pessoa, mas a gente tem uma interpretação diferente. A flexibilidade que eu posso dar para vocês numa conversa, talvez vocês muitas vezes não tenham fora daqui, porque você é filho de alguém, neto de alguém, sobrinho de alguém que vai te tratar muitas vezes dentro desse processo. E a escola, quando você é meu aluno, eu tenho que trabalhar em função de vocês. E aí a gente vai... Quem são as pessoas que mais se aproximam de vocês sendo professor? Aqueles que conversam, que perguntam como quem dá bom dia hoje. Hoje é raridade dar bom dia. E aí, bom dia. Só no chat do Google Meet. Bom dia, né? Você chega na sala e fala assim... Bom dia, obrigado. Presente também. É porque você abria, dava um bom dia, fechava e ali, né? Só Milton Santos sabia o que ia acontecer atrás das câmeras, assim. Porque vocês não foram meus alunos, mas eu tinha que abrir 7 horas da manhã com música, vestir de personagem, dançando, para ver se eu tinha meia hora de atenção na primeira aula, porque, rapaz, não é fácil, difícil demais, difícil.
Bom, tempos complicados. Essa entrevista é sempre séria, assim, foi séria com todo mundo, assim, vocês ficam... O começo é sério e depois a gente vai liberando. No final, geralmente acaba com história de sala de aula. Não tem o Paulo muitos. Macedo contou que ele já prendeu uma professora de cabeça para baixo numa árvore do Gramadão. Aí é festa. Já. Mas eu sou dos anos 90, né? Tem professores aí que vão um pouquinho antes disso, eu não quero citar o nome, né? Mas amarraram professoras de cabeça para baixo. Essa história aí é curiosa. No Sigma, inclusive. Não, nessa unidade aqui. Ele até apontou para que direção ficava. A árvore não existe mais, ele disse, foi derrubada, mas... Depois disso, com certeza, né? Senão ela ia virar um santuário de peregrinação, né? A árvore da professora de cabeça para baixo. É igual a bruxa do boxe também, a bruxa loura. Não sei se tem aqui na escola essas... Quando era do fundamental, né? Você dava Maria do Algodão, na minha época. Você dava as descargas no último box do banheiro, às 6 horas da tarde, chamava o nome dela e ela aparecia. Às vezes, né? Às vezes, sempre para alguém, nunca para mim, né? Até o dia que a porta do banheiro fechou, assim, e travou. E aí eu fiquei com um cagaço, assim, desculpa a expressão. Mas não tem outra nesse momento, eu me lembro, assim, no dia era o porteiro da escola que fechou o banheiro achando que não tinha ninguém, né? E eu fiquei preso assim. Foi trancado lá dentro? Não tem celular. Você tem que imaginar que nos anos 90 não tem celular. Eu tenho história, pô. Eu tenho história desde quando eu tinha. Escola, assim, olhando minha vida, eu passo mais tempo na escola do que fora. Então, eu tenho desde quando eu estudava. Né, eu sempre digo isso, que meus professores eles escreviam um quadro, abria a porta, ia fumar um cigarro, fumava um cigarro todo dia, depois voltava. A escola parecia uma tabacaria, assim, era uma das coisas mais absurdas que eu acho. O ambiente escolar era tóxico nesse sentido, assim. E aí ele voltava, e eu tinha um professor que ele apagava o cigarro e botava no bolso, e ele ficava fedendo horrores, assim, horrores. E aí ele voltava, ensinava, explicava, jogava giz na testa da gente. Então, isso que o Paulo Macedo contou de amarrar professor, é porque era normal, assim, o professor jogava um gizinho, chamava de apelido, pô, tinha quantos apelidos eu não tive. Né? Quando eu comecei a lecionar também, ainda peguei um pouco dessa época, mas depois muda, assim. Hoje as relações, elas são mais púdicas, assim, mais tranquilas. Né? Elas são, talvez, menos sinceras. Faz parte desse novo processo, assim, de você... ter uma sociedade mais limitada em algumas coisas. Hoje a gente está falando do Chapelle, não sei se vocês conhecem esse comediante. Maravilhoso, né? Assim, só que às vezes é ácido, né? E aí, outro dia eu estava vendo essa discussão, né? Até que ponto a comédia pode ser ácida, assim? Até que ponto o comediante ele pode brincar com tudo? Hoje a gente faz esse tipo de reflexão. Mas na minha época, no programa da Xuxa, às 8 da manhã, iam uns caras contando umas piadas e terminava com palavras que eu não vou repetir aqui, e era tudo legal. Teve um programa da Xuxa que eles trouxeram uma tribo indígena e aí tocou aquela, vamos brincar. Tipo assim, totalmente fora politicamente da correto. Eu estava dando aula hoje disso, né, sobre formação étnica do Brasil. Eu tenho o triplo da idade de vocês, quase, mas pensa bem comigo. Tanto eu quanto vocês já tivemos ali o nosso momento de se vestir de indígena 19 de abril e fazer que a tiazinha botou. Então assim, foi aqui, você teve, todo mundo teve, eu tive. E nos anos 80 era pior, né? Nos anos 80, quando eu era criança, nos anos 80, a gente tinha um estereótipo mesmo. Aí dia do índio, aí todo mundo botava a música da Xuxa, né? Vamos brincar de índio, mas sem mocinho pra me pegar. Olha a loucura da música, mano. Agora que eu vim me ligar, agora eu fui parar pra pensar nisso. O que a Xuxa queria dizer? Que toda vez tinha um mocinho que matava o índio. Então eu era um índio, eu era mau. Pois é, não é. Acho essa letra aí, essa letra deve ser pesadíssima, porque eu sou horrível pra música, mas agora que eu vim parar, tu falou, eu parei pra pensar. O passado. Um pouquinho. Meu pai botava muito filme de faroeste, né, de bang bang, e isso sempre você tinha um índio que você tinha que matar, ou o índio chamava tonto, e era tonto mesmo, que era estereótipo, ou você matava o índio, né? Hoje a gente faz essa. O que eu te falo, hoje a gente faz reflexão. O Jô Soares acabou de morrer, era beijo do gordo. Pô, como é que vem esse refrão? Vem no momento em que ser gordo era motivo de piada e era ok. Só que hoje
tem a gordofobia, não é legal. Né? Tem a hoje não transfobia. pegaria. Hoje não é legal, pô, não é da hora, assim. Então a gente tem que pensar nesses aspectos mesmo. Por isso que as coisas são mais... A escola reflete, como vocês falaram, reflete muito esse ambiente, né? As nossas brincadeiras, e aí eu vou lembrando de algumas coisas. Eu estava no terceiro ano, as minhas brincadeiras não eram tão sadias assim, igual a de vocês. Todo mundo tinha apelido, todo mundo era trollado, assim. Hoje, pesado. Hoje é pesado. Hoje eu fico olhando as coisas assim, eu acho que é bem pesado. Tudo que aconteceu ali. Mas foi bom, a gente amadurece assim. Né? Não vamos repetir algumas coisas. E aí daí vem o mimimi. O mimimi é assim, tem que ter cuidado, né? Tem que ter cuidado com essa questão. Acho que serve para o futebol, serve para o basquete. Assim. O mimimi ele é um termo muito, eu acho que errado, porque ele transforma alguma coisa que realmente é válida, que é você não aceitar que tal grupo seja tratado de forma pejoritária e você falar, não, mimimi, isso é uma frescura. Mas, tipo assim, não faz sentido. Eu vi recentemente um filme com meu pai, que meu pai falou que via na infância, que era de um cachorro. Rin-Tin-Tin, o nome? Rin-Tin-Tin. Tem o K9, tem o Rin-Tin-Tin, tem alguns filmes de cachorro. Rin-Tin-Tin, e ele era cachorro dos colonizadores americanos. Sim, o Rin-Tin-Tin. E eles estavam fazendo a Marcha ao Oeste. E eles iriam conquistar novas terras. E eles eram os heróis. E os indígenas que protegiam as próprias terras eram tratados como vilões. Então, tipo assim, você tá literalmente invadindo a área do outro. Todo mundo já viu o episódio do Pica-Pau em que o Zeca Urubu é um indígena. Que o Pica-Pau vai lá e alucina com ele e tudo. Aquilo é normal. Olha a Xuxa de novo, né? Vamos brincar de não terminar dançando essa música da Xuxa, não é legal. Mas assim, é isso, essas questões. E aí a gente perde muito da mão. Aí vem novamente a geração de vocês, agora no terceiro ano, que é uma geração que passa a voltar com coisas que são boas. Por exemplo, a conversar com o professor. Sim. Que aí teve um momento que a gente perde isso, né? Assim, o professor, ele não pode mais conversar com o aluno. Hoje em dia vocês gostam de conversar, eu vejo as festas que vocês fazem. Os pais, às vezes. Antigamente, pelo menos pelas histórias que eu tenho dos meus pais, os pais eram muito mais autoritários. Eles mandavam e você tinha que fazer. Hoje em dia, eu posso ter uma relação de conversar com meu pai, às vezes argumentar uma coisa. É bom. Eu fui pai muito cedo, né? Então a minha relação com meus filhos, ela é diferente. Mas eu sou, quem me vê assim, acha que eu sou um pai de gente boa, não. Eu sou um pai extremamente antiquado, assim, em algumas coisas. Em outras eu já sou mais tranquilo. Mas os meus filhos me pedem bênção e a gente nem é religioso, é só porque eu acho bonito mesmo, né? Chegar e pedir bênção, eu acho legal. Mas eles fizeram as escolhas deles de vida, assim, de onde queriam estudar, de qual curso queriam fazer. E ok, tá valendo, né? Fazem lá as tatuagens dele, minha filha quis casar, casou. Então, assim, mas isso é a nossa família. Mas o reflexo dessa liberdade hoje, por exemplo, eu tenho uma relação mais tranquila com meu pai do que quando eu tinha 17 anos, que era conflito o tempo todo, incompatibilidade de pensamento. Amadurecimento por parte dos dois, eu acho. Porque as pessoas, quando vão ficando mais idosas... porque agora são dois velhos, né? Porque agora... Não você, mas tipo assim... Não, mas fica. Às vezes, não é regra. Mas ficou, assim, eu acho que eu entendi. Depois também que meus filhos cresceram, eu entendi como é difícil ser pai, assim, as preocupações e tal. Sim. É difícil, cara, não é fácil não. Né? Pensar o tempo todo assim no que pode acontecer e o que não pode, é complicado. Mas essa liberdade hoje, ela é muito maior e ela com certeza tem lados muito benéficos, mas eu acho que ela não é de todo bom também, porque você acaba dando uma liberdade para pessoas que, assim, têm um poder de decisão um pouquinho pior, e já isso cai no paradoxo da escolha. Não sei se eu conheço o conceito, mas é que quanto mais escolha você tem, menos satisfeito com ela você fica. Então hoje em dia eu tenho, sei lá, 60 opções de curso, e se eu entrar que eu não gostar, eu vou pensar em 59 que seriam melhores, mas eu nunca vi os outros caminhos. Vamos traduzir assim um paradoxo da escolha. É porque a gente está sempre espelhando a nossa vida em alguém que a gente imagina que é melhor. Volta aqui. Pô, eu olho o Zuckerberg, deve ser maravilhoso ser o Zuckerberg, isso é uma forma de ver, mas deve ser muito chato o seu cara. E aí você está sempre se espelhando, né? A gente falou do Cristiano Ronaldo. Eu falei, pô, deve ser legal ser o Flávio. O Flávio pega um violão, empunha o violão, toca assim. Deve ser maravilhoso isso. Só que deve ser um saco o dia que você não quer tocar violão e tem sempre alguém esperando que você vai tocar o violão. Eu vejo isso muito até comigo, porque eu sou uma pessoa que
tenta contar muita piada em momento de descontração. E às vezes eu não então tô... quer dizer que você sabe piada. Sabe. Você começou o podcast fingindo que não sabia piada, aí você fez eu me abrir, aí a audiência tá achando, né, que nem eu nem você, mas na verdade você é o comediante, né? Eu sou um excelente ator também. Aqui, no Então final somos dois, né? Não sei se você sabe, mas eu ganhei o Oscar, né, de melhor atuação no Festival Internacional de Ceilândia, Eita. em 1989, né, com o vídeo caseiro, né, em que eu interpretava um menino que estava descobrindo a vida, né, minha mãe gravando, enfim, meu pai fez um Oscar e me deu, tá lá guardado até hoje, então eu ganhei esse prêmio. Prêmio válido demais. Eu ganhei alguns prêmios, assim, eu ganhei o Campeonato Mundial de Truco, também realizado na Ceilândia, entre eu e meus parentes, né? Depois fui campeão taguatinguense de handball, eu contra o meu filho, e meu filho basicamente tem 2 pés esquerdos, ele é horrível para esporte, né? Então assim, foi fácil, eu tenho esses títulos lá em casa. E dancei quadrilha junina. Excelente. Mas aí foi profissionalmente mesmo, assim. Não sei se você sabe, mas Ceilândia é considerada a cidade mais nordestina do Distrito Federal, é uma das mais nordestinas do Brasil. Eu sabia, mas é uma vida bem vivida. Não, podia ter sido melhor, mas tudo bem. Pode ser melhor. Você sabe a história dos meus tênis, né? Vocês sempre falam dos tênis, tênis isso, tênis aquilo. O menino sempre fala de tênis. Mas é porque eu até os 16 anos, assim, cara, eu era aficionado por basquete, eu tinha um tênis para jogar basquete, que era o mesmo que eu ia para a escola, né? Então eu sempre olhava aqueles caras jogando tênis. E depois eu fui ficando velho, eu fui criando essa compulsão. Então hoje lá em casa o pessoal esconde, assim, não deixa eu ficar comprando tênis, porque senão eu gasto meu dinheiro todo em tênis, assim, né? E é uma forma de refazer essa parte, coisa minha, coisa de velho, coisa de pobre mesmo, né? Que não tem o que fazer. Assim. Mas tem uma crítica Nike, Adidas e outras empresas de tênis. Está muito caro, hein? Não, é isso. Nossa, Quero deixar registrado que eu estou à procura de um patrocínio, né? Assim, eu tenho algumas possibilidades na vida, por exemplo. Eu posso explorar o meu mundo digital, igual vocês estão fazendo aqui no Meteu Essa, né? Eu posso explorar. Só que tudo que eu penso em fazer já fez. Alguém já fez, né? Vou explicar sobre geografia na internet. Não sei se você conhece, o professor aqui já tem essa expertise de geografia. Não vou fazer propaganda para ele porque ele não está me fazendo um pix. O FB? Não. O professor aí de geografia, o Tobias. Enfim. Então assim, ele já tem os vídeos dele. Aí o Flávio já tem lá outros vídeos dele também nessa área artística. Aí o Tobias já tem, o Flávio já tem. Eu falo assim, o que eu posso fazer de diferente? Ser patrocinado, ia ser diferente. O primeiro para o professor patrocinado, né? Imagina assim, a Puma me patrocinando, a Adidas, a Nike, e aí eu venho todo assim, meu jaleco personalizado, assim, né? Bordado, de oncinha, igual a camisa da seleção. Enfim, se o Luva de Pedreiro tá aí, por que o giz de professor não pode? Pois é, eu quero ver, até o fim do ano vamos sair pela cidade falando para as lojas de patrocinar, que nem Semana Cultural. Mas eu preciso, a gente preciso de fazer seguidores, então eu tenho que comprar uns seguidores, né? Passar uns 10 mil seguidores para as marcas terem interesse, né? Então assim, se você ainda não está seguindo lá, eu não posto nada, não faço nada diferente. Eu acho que a última foto lá, meu filho devia ter 10 anos de idade, ele está com 22 anos, mas está lá, segue. Chegar a 10 mil, eu começo a vender minhas cotas aí de patrocínio. Né? Sim. O pessoal do Giz me patrocinando no pincel e tal. Jaleco. Do Jalé, do Uber, assim. Até chegar no tênis. Aí no meio da aula, assim, aí tô lá dando aula, passo o PowerPoint aí, meus patrocinadores e tal. É porque tem um mercado a ser explorado aqui, né? Você pensa uma escola como essa, dá pra vender muita coisa, assim. Mas enfim. Não, e a galera aqui tem poder de compra. Que merda que a gente tá falando. De patrocínio, professor. Poder de compra, não sei. Mas a gente não. Rapaz, a gente é um plano. Pra vocês pra comprarem uma pipoca do lado de fora é uma choradeira. Poder de compra vocês têm, efetividade não. Pra comprar um pirulito. Comprar um brownie ali na cantina. Eu vejo a dificuldade que é pra juntar aí o Pix da blusa da Semana Cultural.
Não, nossa turma tá o quê? Há 2 meses pedindo Pix e não foi. Pois é, não foi. Esse poder de compra aí o mercado não quer, não. Eu acho que as pessoas estão esperando acabar a semana cultural pra falar, não, já usei, Já vou usei, pagar. não pagar. Mas se não fazer nada, você que for representante, então vai lá e paga. Boa sorte. Ai, Jesus. Tá no seu nome o cheque, o cheque ninguém usa, mas tá no seu nome lá a nota, né? O Pix foi feito pra facilitar, mas tá difícil. Rapaz, era só encostar o celular no QR Code. Dinheiro tem, você sabe, dinheiro tem, que aí é má vontade mesmo. Mas onde é que eu tava? Onde é que a gente tava? Não sei. Nenhum lugar. Em todo lugar ao mesmo tempo. A gente já foi pra Bahia e voltou 3 vezes, bicho. É verdade. Não, mas tá falando assim das questões, né, da organização, de como a gente precisa tá ciente. Foi muito filosófico. Eu quero voltar aqui numa vez que eu, né, para gravar à noite, pra gente poder falar besteira mesmo assim, especificamente. A gente foi muito filosófico. Vamos assim, puxar a besteira aqui. A gente sempre tem o hábito de no final, a gente não tá no final, se você quiser acabar, você acaba, você é a prioridade. Mas a gente sempre tem o hábito de no final perguntar a história de sala de aula. E você, eu lembro de uma aula desse ano, você falou que você tem muita história. Não, tem tudo, assim. Você gabaritou aí. É melhor você falar assim, professor, já aconteceu tal coisa? Se não, eu não. Se sim, eu tento contar, porque às vezes não dá pra contar. É difícil. O que você imagina, assim, assim, já teve briga dentro da sua sala de porra, já. Não, mas Isso é normal, né? Porrada mesmo? Porrada. Porrada? Feio? Porrada, assim. Anos 90 eu era aluno, né? Assim, tal, vou contar, né? Com pequenas adaptações e escondendo a identidade das pessoas. O professor, eu acho que ele foi seguido, não sei se ele bateu o carro e fugiu. Só que ele chegou na escola muito nervoso, começou a dar aula e a gente estava sentado. E tinha um tabladozão assim, né? Dentro da situação. E a amiga Angélica trouxe esse café para mim, né? Cortesia do podcast. E aí eu acho que o professor... O MM é cortesia do podcast. Eu vou vir com o meu tênis da MM amanhã para fazer o seguinte, olha, já um aqui pro podcast, começar a trazer umas cafeteiras, trazer uns MM aqui, botar na A gente mesa. tem que investir num áudio, num equipamento de áudio. O áudio é ótimo. Não, tá bom, mas Fica legal? É bom mesmo. Nos vídeos, se você vê, o áudio é decente. Aí chegamos na escola, né, tal, tinha um tablado na metade dessa mesa que ficava no quadro. O professor chegou nervoso, começou a dar aula. E aí eu não sei como é que o cara conseguiu, acho que eles bateram um carro no outro. O cara seguiu o professor, ele conseguiu entrar na escola. Nossa, o cara não era aluno. Não, foi um acidente de trânsito, o professor indo para a escola. Ele entrou. Velho, o professor tinha 2 metros. O cara devia ter 1,5 metros, mas ele era 1,5 por 3. Cada braço dele era um rosa. Ele entrou na sala e aí eu acho que o professor não reconheceu ele. Ele falou, professor. Aí o professor olhou assim, vem aqui por favor. Aí o professor foi dar atenção achando que era irmão de alguém. O cara levantou o professor, girou o professor, jogou 3 vezes pro alto assim, ó. E do tablado jogou o cara da minha carteira, assim. E aí eu, né, muito espertamente, falei, porra, vou deixar não, mano, esse cara não vai bater no meu professor não. Quando eu peguei a cadeira de moleque, ele falou, moleque, eu sentei, eu falei, não senhor, jamais farei qualquer coisa. Tá aqui o professor, você pode continuar resolvendo com ele, ele paga meu carro, você bateu e tal. E aí ficou nessa, né? Eu queria saber onde anda esse professor, porque ele não voltou mais no dia seguinte à escola. Espero que esteja bem, professor. Se você lembrar dessa história, entre em contato aí, né? Se estiver vivo. No outro dia deu polícia, assim. Caraca. Pra tirar o cara, e ele nervoso, pintava meu carro, umas coisas assim. Então, você pensar, de quando eu era estudante até virar professor, já aconteceu de tudo. Assim. E o cara saiu da escola, não o professor, mas O cara saiu com a polícia, né? Ah, tá, entendi. Naquela época. Nossa, se fosse hoje, eu não sei se os alunos iam... Não, mas hoje ele não passaria nem da portaria, né? Assim, era uma escola que a portaria era muito próximo da sala onde eu estava. Então acho que com a distração do porteiro, ele entrou e ele foi muito sangue frio, porque ele entrou tranquilo, né? E ele estava nervosaço. Ele chamou o professor, ele falou, professor, faz favor. Quando o professor ia descer o tablado, ele já subiu o tablado. Então assim...
Isso foi uma marcante, assim, da época. Outra, as festas, assim, as coisas. Futebol, professor contra aluno, assim, sempre foi muito bom também. Eu ainda aluno e depois eu como professor, esse futebol sempre foi de muita rivalidade, né? Você imagina que na minha escola a gincana era uma gincana onde o professor ele podia apadrinhar uma equipe. Então ele apadrinhava, virava rivalidade entre professores, com aluno, Nossa. com tudo, e na hora do futebol era onde a gente se acertava, né? Muitas Deve vezes ser legal isso. Pô, você tirou minha formativa e pá, quebrava um, aí O batia professor no outro. jogava ou não? Jogava. Nossa, Jogava. Me lembro que uma vez eu dei um carrinho no peito do meu professor, foi sem querer, logicamente. No meu peito? Meu pé levantou só um pouco, assim. Só um pouquinho. E aí, na próxima jogada, ele também, né? Ele foi um pouco cruel comigo. E aí eu tive só aquele rompimento de ligamento. Assim. Perde o aluno. Mas era bom. Era bom, futebol era animado. Esses anos não, mas Semana Cultural sempre tem depois, né? Tem futebol, professor. Mas hoje é bem mais amigável, assim, né? Bem mais tranquilo, Lamentável. Mas é bom. Aí quando vira professor, cara, assim, já vi de tudo nessa sala, assim. Infelizmente, muita briga também entre alunos, né? E eu dou muito azar com relação a isso. Eu me lembro uma vez que estavam brigando, eu acho que o moleque mais baixo ele tinha 1,80 m, o outro devia ter uns 3 metros, assim. Eram os meninos do segundo contra o terceiro ano e só tinha eu de professor. Então eu entrei no meio para separar e fui separando os meninos brigando no corredor. Eu sei que quando eu terminei de separar, o meu peito tinha um pé 42, assim, alguém tinha me acertado. Foi aí que começou essa paixão por tênis, né? Não, e a diretora, depois ela falou, me dá o jaleco que eu vou fazer um quadro. A diretora fez um quadro do jaleco pro dia que ela desligou os meninos, os pais chegaram para ela atender, ela falou assim, a gente vai desligar, tá pedindo para vocês transferirem o seu filho. Mas por quê? Dá outra chance, tá vendo ali, o jaleco do professor, onde foi parar o pé do seu filho e tal. Dessas situações, guerra, os meninos virar as carteiras, né? Tirar as carteiras de sala, não sei como é que vocês alunos têm essas habilidades. Eu chegar para dar aula e não tem uma carteira em sala. Não, sala. Você tá Eles pegar assim, só vazia e entrar só eu. E, tipo. Tudo. Já teve tudo assim. De todo mundo fingir que tava dormindo e passar 50 minutos de cabeça baixa. Churrasqueira eu sempre gostei. Você tá dando ideia, tá? Você tá dando ideia. Não, hoje não pode, você sabe que não pode. Mas assim, eu sempre gostei muito do aluno que traz a churrasqueira elétrica para a sala, né? Compra os espetinhos, senta ali, e aí acha que vai fazer um churrasco dentro de sala e que isso vai ser tranquilo para a escola. Então, mas já aconteceu da escola não ver. E aí eu tá comendo churrasquinho e a diretora me pegar. Como professor? Tem que comer mesmo, pô. Tadinho, tu vai ficar olhando. Sanduíches. Não, mas é porque eu como professor, eu devia ter a disciplina no controle. A escola espera isso de mim. A escola não espera que eu sente, compactue comendo um churrasquinho. Quem negaria um churrasquinho? Esse ano a gente tem planos. Não faz não. Por favor. Não, na sua aula não. A gente escolhe bem. Esse ano, no primeiro semestre, a gente fez o pão diário na sala, o professor comeu. Diário 7 da manhã. Aí a gente passou um cafezinho, pô, maravilhoso. Eu acho que é assim, com a autorização, você sabe que a gente mudou muito aqui, né? A gente teve autorização, tá? Era outra, autorização de Deus. Era outra situação, agora a gente precisa de entender os trâmites, né? Não dá mais pra fazer isso. Mas são boas histórias, assim. Eu fiquei de recuperação, né? Eu sempre conto isso, que minha mãe queria me bater antes da prova, e eu pedi para ela me bater só depois da prova de recuperação do terceiro ano, porque eu ia conseguir. Aí ela, se você não conseguir, eu vou te bater no meio da sala. Então só tinha eu de recuperação. Nossa, que abalo. Então era, né, eu estava sentado assim, o professor um pouco mais distante, minha mãe com o cinto para me bater, e ela falou pro professor que ia me bater, e o professor falou, não, a senhora pode bater nele, eu vou deixar assim. E ele ria, cara, esse professor ria enquanto eu fazia a prova, eu olhava minha mãe é maranhense, pequenininha, batendo o pé assim, ó. E esse professor ria, biologia, cara, e ele ria sarcasticamente assim. Eu falei, que sacana, tirei 8,5 na prova, nunca esqueço. Passou? Passei. A média era 6, tirei 8,5, não. Mas era minha mãe querendo me bater e minha filha estava do lado de fora me esperando com a minha ex-mulher. Então, só um pouquinho. Só a tragédia, né? Você imagina, e se eu reprovasse em biologia, eu fosse pro conselho, apanhar da minha mãe na frente da minha ex-mulher com a minha filha pequena. Nossa, que cena. Dentro da escola.
Patropia, família Patropia. É difícil ficar pior que isso, né? Apanhar da mãe na frente da mulher e da filha. Ah, não, tranquilo, Não, Mas eu era um menino de 18 anos, pô, 17 para 18 hoje anos. Hoje em dia 18 mudou muito, eu acho. Mas pelo menos as histórias que eu escuto. Ou eu que queimei mesmo a largada, assim, eu acho que eu devia ter pensado. Não, acho que não, as histórias que eu escuto dos meus pais, dos meus tios, era todo mundo louco mesmo. Acho que a nossa geração, ou o Sigma, acho que o Sigma particularmente tem uns casos assim, mas não é tão pesado quanto poderia. A gente é muito mais contido aqui, né? A gente é meio castrado, pra falar a verdade. Muito, não, meio? Muito. Vocês têm um estilo diferente de indisciplina, assim, de aventura. Mas tá bom, só vamos do 3 meses, vamos ficar assim, não vamos dar trabalho não, por favor. Vamos continuar assim castrados. Não, pô, mas algumas coisas você tem que dar uma mudada, né? Tipo o bagulho dos trotes. O trote a gente é totalmente castradinho ali, só faz o que a gente tem que falar, com a orientação. É muito chato isso. A gente não pode falar palavrão, desculpa, mas uma pessoa de 17 anos que quer rodar a escola, quer falar palavrão. Palavrão não é esse negócio todo, não corrompe a sociedade. O Sigma já foi uma escola extremamente problemática com essas questões, assim. Não só aqui, mas as grandes escolas de Brasília, assim, o Grêmio, né, que está ligado aqui ao podcast, o movimento todo, assim, já foi bem intenso, assim, de manifestação, de partidário mesmo? De ser o que hoje as pessoas classificariam como movimentos de esquerda, né, assim, de mais liberdade, de apoiar algumas causas, né, de não entrar em sala para que você pudesse fazer uma manifestação, assim. Mas já teve muito disso. Esse ano a gente teve uma manifestação só e foi bem legal. Foi legal, foi boa? Foi boa. Foi engraçado. Eu não vou dizer que eu fui geração cara pintada, mas eu era um adolescente que participou, né? Claro que o movimento era mais adulto. Foi bonito esse movimento, né? Eu me lembro que a escola liberou a gente. Nós alugamos um ônibus, a escola liberou para os alunos irem para a esplanada protestar contra o Collor, né, naquela época, assim. E isso foi uma manifestação. Mas hoje eu pensei, foi guardado as proporções, né? Você que está assistindo, não faça julgamento, vamos trocar uma ideia. Mas foi muito pilhada pela televisão, que era a internet da época, né? A gente acabou sendo impulsionado por isso. Sim. Mais ou menos o Não Vai Ter Copa também, que eu me lembro foi um movimento muito pesado. Às vezes eu chegava para dar aula, não tinha aluno, porque os alunos tinham passado a noite na manifestação antes da Copa do Brasil, na esplanada e tudo, mas era muito turbinado e impulsionado por isso, né? Pela internet já e tal. Então a gente precisa ter um filtro com relação a essas coisas. E a gente foi geração cara pintada, assim, foi bom. Hoje em dia a gente está bem mais parado em relação a isso. As pessoas defendem, mas elas acham que, tipo assim, se você defende na rede social, você já fez o suficiente, elas não saem pra defender. Hoje você termina um relacionamento, você vai pro Stories lá, você faz né, ó, pessoal, tô vindo aqui para dizer que eu e a Amandinha não estamos mais juntos, por favor, respeitem o nosso tempo. E nisso a Amandinha tá fazendo um vídeo ao vivo já na praia, né? Não, vim recarregar as energias, eu vim aqui com meu amigo Paulo, e o cara tá aqui em Brasília sofrendo e tal. Então é isso, né? Hoje em dia é a geração nota de repúdio, né? Modernidade líquida, né? Do Valma. É isso assim, eu tô aqui fazendo esse post no Twitter aqui, a nota de repúdio. Porque estão falando que a Amandinha me traiu, mas não foi assim, a gente terminou em comum acordo. Você tem que dar explicação da sua vida para pessoas que você nem conhece, assim, aí volta tudo, né? No momento da nossa conversa, eu falei assim, eu sou da geração 90. Na geração 90, pô, você estava aqui conversando com a menina, olho no olho, ou conversando com o cara, ou você chegava com o seu amigo, abraçava o seu amigo, e aí todo mundo achava que sabia que ali você era o seu melhor amigo e tal, trocava essa ideia. E era assim, né? Aí, pô, vai lá, fala com fulano que eu queria conversar com ele ou com ela. Ela sentava, a gente sentava assim, conversava. Aí o pessoal ficava olhando assim de longe. E aí te fazia assim, aí às vezes não dava. E vida que seguia, pô. Era tranquilo, mas depois a gente perde um pouco disso, né? Mas é da hora. Perde bastante. Mas tem que ser assim, pô. A gente é sociável, a gente é pra... Agora tem que ter cuidado com essa história de botar a vida na rede social. Por quê? Tem, muito. Porque, como a gente já disse algumas vezes aqui no nosso bate-papo, a vida do outro é sempre mais legal do que a nossa. E assim, eu queria muito, eu vou contratar
um coach de rede social para montar minhas fotos organizadinha, bonitinha, assim, pra minha vida parecer feliz. É tudo muito desfocado na minha vida, assim. Aí ontem eu tirei uma foto legal, aí eu falei assim, vou postar. Eu falei, cara, eu não vou postar, porque as minhas melhores fotos, as que eu posto, eu tô sempre trabalhando. Felicidade pra mim é postar uma foto legal de jaleco. Então, assim, não rola, né, velho? Não tem condição. A propósito, se alguém for fotógrafo aí, profissional, para fazer umas fotos para minha rede social, aí já pode patrocinar que eu divulgo o arroba, eu pago no arroba. Pago no arroba, divulgação, eu troco like, essas coisas todas aí. Eu tenho muitos seguidores, deve ter uns 500. Quando eu fiz o CEO do Sigma Mundi, a gente pegou muito patrocínio para ganhar divulgação. Para pagar online, o Whindersson, não sei se já viu o show dele, ele fala isso, né? Eu não podia ter falado não, dei spoiler. Mas enfim, pode, um humorista de nome estranho, ele fala assim, que quase tudo na vida dele ele paga no arroba, né? Eu falei, cara, eu tô falando, as ideias vão brilhando. Mas é isso. Mas voltando no arroba, dá pra pagar no arroba, pô. Ensaio, fotografia. A minha maior felicidade é uma foto que eu tirei ontem lá no Passaporte Universitário. Queria convidar todos vocês a fazer o meu merchan aqui do Passaporte Universitário. Segundas e quartas, essa semana que vem também já tem aí a programação, né? E é isso. Começou ontem, né? Começou amanhã, nós vamos. Amanhã é dia, não sei que dia vai ao ar, mas dia 10, que é amanhã também, amanhã tem uns cursos legais, design, propaganda, administração, marketing. Sim. São cursos que eu acho que são bem interessantes, assim. E muita gente que eu conheço quer fazer uma área que está crescendo bastante. A gente é muito limitado pelo medo de sair do DF, né? Então, assim, a gente ignora 50% dos cursos que a UNB oferece, porque seriam cursos de carreira fora do Distrito Federal. E a gente se apega muito ao que dá para fazer aqui. Isso é uma questão que a gente tem cultural, é a síndrome do canguru, né? A gente é muito marsupial. Como é que é lá nos Estados Unidos? A gente vê em qualquer série. Os caras fazem 18 anos, o pai leva até a universidade, paga a universidade, e de lá o filho só vem pro ação de graças e pro aniversário da mãe. Depois ele nunca mais volta para casa, dali é para frente. E a gente esquece, né, que a gente vê isso em filme e aqui a gente não reproduz isso. Fala assim, o brasileiro é muito caloroso, o brasileiro é muito, tipo assim, gosta de família. A gente é muito apegado. É muito bom do povo, mas nesse quesito realmente é ruim, porque hoje em dia as pessoas estão saindo de casa com 30 anos. Eu não sei se vocês já ouviram assim, não, pode deixar, quero você fora de casa não. Pode deixar que aqui você vai ter tudo, eu te sustento um pouco mais, depois tá tranquilo. O pai, ele tem esse medo, nessa vertente. E a gente espelha muito algumas coisas dos Estados Unidos e outras a gente nem cogita espelhar, né? Essa ideia de que fez 18 anos você tem a liberdade de ir e vir. Eu vejo meus alunos falando, não vejo hora de fazer 18 anos. E eu falo para quê? Eu vou ser livre. Até então, você faz 18 anos, aí vem assim, uma força divina e tipo assim, você tá livre, quebra as amarras, né? Solta um Kamehameha. Você sai da caverna de Platão. Você solta um Kamehameha e vira um Super Saiyajin. Instantaneamente o dinheiro cai na sua conta. Aparece um Honda Civic na sua frente. E aí ele anda com a força da mente, né? Não precisa de combustível, esse carro vai andar sozinho. Não é assim, né? É igual a ideia que eu já falei, do Estado mínimo. Assim, acho que todo mundo quer um Estado mínimo. Acho que, né, a discussão é essa, mas vamos ter um Estado mínimo? Vamos, mas deixa eu passar no concurso público primeiro para garantir minha vida. Então, não dá, né? Ou a gente quer o Estado mínimo ou a gente quer um concurso público para garantir a vida. Não tem condição. Então, enquanto brasileiro, a gente é muito complexo. A gente é muito contraditório, mas no final acho que todo mundo é um pouquinho. Mas todo mundo... A gente tem um ideal porque a gente é do mundo, mas como é que a gente vive o nosso Mas a gente ideal? só percebe isso quando a gente começa a conversar sobre, porque é natural pra gente. No dia a dia a gente tá agindo normal, com o planejamento de vida. Pô, eu vou sair hoje e tal, vou trabalhar, eu vou ganhar muito dinheiro. Eu saio de casa todo dia mentalizando nisso, né? Eu fiz uma reprogramação neural no YouTube, né? Funcionou? Não, já tô assim, né? Eu tô ouvindo palestra, coach, autoajuda, eu venho ouvindo Cortella, venho ouvindo Murilo Gun. Mas né? Tem um baseado. Não é o Windows. Eu já flertei por isso aí também. Aí agora eu tô apelando para reprogramação neural. Então fechar as janelas do carro, aí boto um som que é tipo, diz que vai reprogramar a minha mente. Eu chego aqui, eu tô mais estressado do que eu sempre começo ouvindo rock, mano. Não tá tem aquelas ondas binaurais para estudar. Pois é. Um minuto, tu quer destruir a parede, quebrar o celular no meio. Não, eu tava vendo, aí eu falei assim, não, deve ser o som do carro. Aí eu venho agora com um fone.
não resolveu nada. Piorou. Tá tudo ruim, sabe? Agora Então, só já pra chega mim, assim, só eu que tô... esse pensamento positivo não dá. Eu tô quase pra subir um monte, né? Agora pra fazer... Eu ouvi um desses coaches aí que mandou subir um monte. Então eu vou subir um monte pra dormir um dia no monte e ver se eu vou voltar melhor. Eu só tenho que achar esse monte, né, aqui em Brasília. Eu subi no prédio aqui da escola e passar a noite lá e voltar pra Sobe ver. a rampa ali do show. Pô, você tem que tentar de tudo. Eu sou um cara que eu gosto dessa parte espiritual, né, de mentalizar assim, vai dar certo. Não dá. 90% das vezes eu não ganho o dinheiro que eu gostaria sem trabalhar. Eu falei assim, eu vou jogar na Mega Sena hoje e vou mentalizar aqui 6 números. Eu sou muito ruim, assim, não acerto um. Eu também vou ter que falar que acho que a grande maioria do povo brasileiro não é muito bom. Não, outro dia eu levei um susto. Eu fiz um jogo pela internet, no aplicativo. Aí eu falei, vou ver o jogo. Aí alguém mentalizou para desligar. Aí eu vou ver o jogo. Aí eu fui ver o jogo, né, que eu tinha feito. Aí tava assim, você ganhou. Não há nada para mostrar aqui. Pode continuar. Que horas agora? Nossa, 3. 56. Agora tem pano de fundo. Dá um F11. Já foi. Eu gosto disso, o F11. E aí saiu premiado, né? Porra, ganhei, mano. Já fiquei calado, falei assim, mulher, tô saindo. Já pra esconder dela, pra esconder dos meus filhos, que eu morro de medo de sequestro, né? Vai que eu ganho e dentro de casa eu sou sequestrado, só saio de casa quando der a senha lá do prêmio. Aí você ganhou, aí eu, putz, ganhei, mano, comecei a me tremer e tudo assim. Aí eu saí, fui até a esquina dentro do carro assim, aí abri o celular pra ver quanto que eu tinha ganhado. Falei, cara, acho que eu tô milionário, você ganhou R$6. Já tava assinando a carta de demissão, comprando casa na praia. Mano, você tem noção que eu saí de casa e não falei pra mulher, depois eu me senti a pior pessoa do mundo. Eu falei, pô, se fosse 1 milhão, será que eu ia voltar? Isso eu pensando lá em Copacabana, né, na cobertura. Mas eu podia ter voltado pra casa, mas enfim, Deus só ajuda quem é bom de coração. Eu só penso que eu vou fugir, então não vai me ajudar não, tá feio. Mas tem uma situação que é boa, pô, da aula aqui no Sigma, você ganha muita experiência. Mas você fugiria? Não, sou muito família, muito família. Pois é. Beijo pra minha família que tá me assistindo. Vou mandar esse link pra todos os meus parentes lá do Maranhão pra eles verem que eu cheguei no auge. Se você não sabe, isso aqui é o maior podcast da história dessa escola. Não existe um podcast desse tamanho nessa escola. Existe outro, mas a gente tá em cima. Existe outro, mas esse daqui tem mais 5 seguidores a mais e é o podcast. 5 não, 7. Esse aqui vai até para outras escolas, vai pro Olímpio, né? Pessoal, beijo pessoal da concorrência aí, ó. Quem quer mais que é Sigma, não sei se vocês sabem, mas só aqui você tem essa equipe de podcast, o maior podcast brasileiro. Essa equipe aqui é profissional, formada em jornalismo. Aliás, um beijo para a família do Robson. Beijo aí, vai viu? Da família. Vou mandar um link para todo mundo aí no Maranhão, Minas, pessoal da Ceilândia, um beijo. Juju, te amo, minha esposa. Meu filho, né? Você tem até o fim do ano para sair de casa, é isso. Tamo junto, vamos meter essa aí também. O ano tá acabando. Não, tava na folhinha, ele sabe que tem uma folhinha lá em casa marcando, 31 de dezembro é o prazo. Não que eu queira desabafar, mas não vai ter mais caô não. Vou meter essa pra cima, né? Homenageando aí. A contagem regressiva de ano novo não é mais pros fogos. Não. É pra liberdade. Dia 31 é liberdade total. A liberdade vai cantar lá em casa. Vou fazer do seu quarto meu escritório, já avisei. Beleza. A Maranhão já tem um, né? Eu vou fazer o segundo. Segundo escritório? Porque assim, é o Recanto do Guerreiro, já tá tudo planejado. Tem um escritório de trabalho, mas ali vai ter Xbox, vai ter uma vitrola, tem uma geladeirinha ali com aquela coisa que adulto gosta, né? Então, meu filho, já encomendei, tá chegando as coisas aí. Dia 9 de agosto, 31 tá chegando. Vou antecipar isso para mês que vem. Mas 2 escritórios, beleza, hein? É um pro Bob e um pro Robson. O escritório é só um modo bonito dele permanecer intocável, né? Mas vai se chamar Recanto do Guerreiro. Entendi. Né? Então botar ali um telão com um PlayStation legal, um Xbox, computador, projetorzinho pra botar um projetor pro futebol, aquele frigobar com a cerveja gelada. Streaming, todos. O que não tem dentro de casa vai ter lá no meu Recanto. Me chama pra tua casa que eu não vou sair do Recanto. Rapaz, eu vou te falar assim, eu vou todo dia trabalhar muito, assim. Uma mulher, eu vou ter que virar a noite trabalhando e tal. Enfim, gol do Vasco. É isso. Amém. Vamos esperando. Gente, eu preciso encerrar, por razões óbvias, né?
Agora eu entendo por que os podcasts, eles duram 3, 4 horas assim de conversa e não parece. É legal falar, só fala qualquer coisa. E olha que a gente nem tá bebendo igual aqueles podcasts famosos que o pessoal fica bebendo e de repente termina tudo bêbado, né? Bebe Red Bull, vodka, aquilo ali é do capeta. Mas a gente ainda vai chegar lá, só tá começando hoje, então essa jornada esse ano e assim, eu acho que o podcast, o nome é muito legal mesmo assim, e a proposta é boa. Existem divergências aqui dentro quanto ao nome, mas... Não, eu gostei desse nome. Gostei disso. É original. De outra pessoa, mas é original. É original do plagiado, mas é bom. Mas enfim, gostei, espero ser convidado outras vezes, aí a gente vai sair um pouco desse papo mais formal. Hoje o ambiente eu acho que levou a nossa conversa mais para essa, eu vou falar essa reflexão. Assim, eu como host, um dos, né, o outro saiu, infelizmente, o Gus tá aqui como complete. Mas eu prefiro papo sério. Pra ouvir é melhor papo descontraído. Mas, pô, eu faço tanta piada. A galera fala, você tem que ser engraçado. Não, pô, deixa eu bater papo sério. Falar de Camus, Schopenhauer, pô, maravilhoso. Foi bom. Mas ninguém consegue falar comigo disso, eu fico triste. Mas a conversa fluiu bem, passou que eu nem vi. Eu só vou porque eu tenho um outro compromisso. Tranquilo. Né? De um de vocês. Obrigado. Valeu, sucesso. Valeu. Cara, eu nem sei se eu mereço o tratamento que vocês me dão, porque vocês gostam de mim à toa. Eu nem sei como agradecer. Obrigado, audiência. Vamos só bater uma nóis, todas. Vontade de thumbnail. Mas muito obrigado, audiência, por escutar isso aqui. Esse aqui foi um episódio que eu acho que ficou legal. Gostei, tá gostado também. Terão outros esse ano ainda. Continuem com a gente. Sigam a gente no Instagram, no YouTube. Obrigado, gente. Receba. Valeu. Então aí pra rapaziada das escolas, Olimpo, Ideal, Leonardo. Objetivo. Um beijo ao Grupo Eleva. Swinging dreams, you be plastic, the dance floor.